Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST. O programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Conheça a diferença de cada um. Saiba o que fazer quando a empresa não depositar o FGTS. A evolução do sistema de aposentadoria no Brasil. Você sabia que atualmente existem 4 tipos? Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa de ônibus do Pará a indenizar cobrador. Ele alega que durante 5 anos de trabalho foi assaltado várias vezes. Para o relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, a empresa responde objetivamente pelos danos sofridos pelos funcionários. Além disso, as ações de criminosos dentro de ônibus se tornaram tão comuns que já são previsíveis aos empregadores. Com esse entendimento, o cobrador vai ser indenizado em R$30 mil. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de indenização de um mecânico de uma usina açucareira em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. O homem foi atingido no olho por fragmentos de aço enquanto uma colega consertava o câmbio do caminhão. Para o ministro Emanuel Pereira, relator do recurso, não há provas de que a empresa tenha agido em desacordo com a lei, até porque a perícia comprova que o funcionário estava sem os equipamentos de proteção individual. A decisão da turma foi unânime. Em Minas Gerais, empresa de transportes vai pagar multa por ter aumentado a jornada de trabalho de motoristas acima do permitido por lei. Em defesa, a transportadora diz que a nova carga horária está definida numa cláusula de acordo coletivo com o Sindicato dos Motoristas. Mesmo assim, a 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou o aumento abusivo e manteve a multa aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Condições mais favoráveis de trabalho, direitos respeitados, é o que todo empregado quer. E na hora de negociar esses benefícios, entram em ação os acordos e convenções coletivas de trabalho. Mas você sabe como surgiram as negociações? Confira! Mil metros quadrados de área construída, 20 mil quilômetros de rodovias, 1 milhão de metros cúbicos de concreto, 100 mil toneladas de ferro, 15 mil toneladas de aço, 500 mil metros cúbicos de areia, 2 mil quilômetros de fio, 1 milhão de metros cúbicos de brita. Para erguer a capital federal foi necessário mais que um sonho, mais que um projeto grandioso. Foram 80 mil homens e até algumas mulheres vindos dos 4 cantos do país, chamados por candangos ou pioneiros, mas reconhecidos como desbravadores que chegavam de caminhão, ônibus e carroças. O trabalhador vinha do norte e nordeste, aquela época não existia o transporte regular igual hoje. Itapemirim e outras empresas de grande porte. Então eles colocavam umas tábuas no caminhão, como servir de banco, mas só de tábua. E uma lona, fazia cobria com uma lona, entendeu? E o trabalhador subia no caminhão, pagava a passagem e desembarcava aqui. Eu nunca vim de Pau de Arara, mas minha mulher gastou 13 dias. A empreitada de construir Brasília exigia coragem. A jornada e as condições de trabalho, o dia a dia do operário, tudo era muito difícil e desafiador. Olha, no começo da construção de Brasília, não existia na época Justiça do Trabalho em Brasília, nem Vara do Trabalho, nem Junta de Conciliação, nem Tribunal. Não existia Delegacia Regional do Trabalho. Então, a maior parte dos trabalhadores
trabalhavam também sem carteira assinada. Sob as condições de segurança e higiene, eram as piores possíveis. Não existia obrigatoriedade de usar a bota igual existe hoje. Luva, não existia o emprego de luva. Se ele quisesse usar luva, ele teria que comprar. Não existia, normalmente, cinto de segurança era coisa rara. E capacete também era coisa rara. Então, hoje, se fosse seguir hoje a NR18, os empregadores daquela época talvez nem tivessem construído o Brasil. Os trabalhadores ficavam em barracas montadas e alojamentos. Por causa das péssimas condições, muitos foram contaminados por pestes, doenças e muitos até morreram. Naquela época, eram camas de madeira de tábua com colchão de capim. A roupa de cama não existia. Se ele tivesse bem, se não tivesse a roupa de cama, dormia só no colchão. Mas existia um fato curioso, porque aqui davam a peste, né, de barbeiros. Eram milhares e milhares dos alojamentos. E só tinha uma fórmula de acabar com o barbeiro. E para matar o barbeiro, as empresas compravam tambores de querosene para passar nas camas. É a única coisa que matava o barbeiro na época. E aqui onde nós estamos hoje era o Hospital Juscelino Kubitschek. Era mais tratado na época como o Hospital JK. E na firma que eu trabalhava, eu mesmo vim trazer aqui, numa caminhonete, deitado na folha de banana, mais ou menos de 80 a 100 trabalhadores. E não me recordo que algum desses que vieram por aqui tenham sobrevivido. Olha, nós só tínhamos só o Hospital JK onde nós estamos aqui hoje. Para você ter uma ideia, na época da construção de Brasília, nós tínhamos aqui de 80 a 100 mil trabalhadores, fora os moradores que já vinham de fora e fora os moradores da Cidade Livre, que hoje chama-se Núcleo Bandeirante. Então dá para ter uma ideia que esse hospital aqui não dava conta. Era muito precário o atendimento hospitalar. Muitos perderam a vida em acidentes de trabalho. Um deles foi o engenheiro Bernardo Saião, atingido por um galho de árvore de 40 metros quando cortava a mata fechada para dar passagem à rodovia Belém-Brasília. Outras centenas de operários anônimos, mas tão importantes quanto o engenheiro, também morreram na construção de Brasília. Se alguém tiver arquivos da época e pegar o DC Brasília, talvez não vai encontrar um ou dois acidentes registrados nas obras da construção de Brasília. E teve centenas e centenas e centenas de acidentes, inclusive fatais. Hoje, onde está o Congresso Nacional, ali morreram várias pessoas de queda de altura, mas a história diz que teve mais de um trabalhador que caiu dentro do tubulão e foi concretado, não dava tempo de tirar, foi concretado junto com o tubulão. Brasília foi construída bravamente e nada mais justo que ter o primeiro sindicato, fundado em 1958 pelos próprios trabalhadores da construção civil. De lá para cá, muita coisa mudou. Os operários se organizaram e aprenderam que nessa empreitada de negociar direitos, as melhores ferramentas se chamam convenção coletiva e acordo coletivo. Convenção coletiva é um acordo entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores e vale para toda a classe trabalhista da categoria. Já o acordo coletivo é o ajuste entre o Sindicato dos Trabalhadores e uma ou mais empresas. Não se aplica a toda a categoria, só a empresa e empregados envolvidos. O ponto comum entre os dois é que eles determinam as condições que serão aplicadas aos contratos individuais dos trabalhadores, são regionais e têm validade de até 2 anos.
A convenção coletiva e o acordo, eles são basicamente o mesmo tipo de instrumento, né? A questão é que a convenção ela é mais ampla porque ela é um acordo que é feito entre os sindicatos da categoria. E a função principal é igualar a balança de negociação para poder acordar as relações de trabalho. Porque, normalmente, o empregador, pelo poderio econômico, ele está numa situação de muita vantagem em relação ao trabalhador. Então, a categoria dos trabalhadores acaba se unindo e, por meio dessa união, ela consegue negociar num pé de melhor igualdade. E o judiciário tende a observar essas convenções, principalmente porque, normalmente, ela é mais benéfica ao trabalhador do que a legislação. Veja agora, na segunda parte da reportagem, os avanços e conquistas proporcionados pelas negociações coletivas de trabalho. Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, uma das maiores obras em andamento no país para a Copa das Confederações e a Copa de 2014. São 4.000 trabalhadores que se revezam 24 horas por dia em 3 turnos de trabalho. Mas nesse gigantesco canteiro de obras, que não fecha nem um minuto, a convenção e o acordo coletivo determinam todos os detalhes que fazem muita diferença na vida de quem trabalha aqui. O piso salarial é maior. Neste ano, foram pagos 3 abonos de 30% sobre o salário base do empregado. Os adicionais de hora extra e noturno também estão acima do mínimo estabelecido pela CLT. Cesta básica de R$ 190, além da alimentação no local de trabalho. Programa de participação nos lucros, que dá direito à remuneração extra a cada 6 meses, isso se as metas forem cumpridas. A mesma regra se aplica ao prêmio de produtividade. Convênio odontológico e medicina ocupacional sem custo, além de todos os direitos básicos garantidos por lei. Rondinelli Santos trabalha no último anel do estádio, a 54 metros de altura. É o mesmo que estar em um prédio de 18 andares. Situação muito diferente dos candangos que não tinham nenhum equipamento de segurança. Rondinelli tem todos. A roupa é laranja para poder ser vista de longe. Botas, cinto de segurança, talabarte, que é o gancho que prende o trabalhador em caso de queda, luvas, óculos, protetores de ouvidos e capacete. Apesar do perigo constante, ele se sente seguro. Eu passo 8 horas do dia, a 54 metros de altura do chão. Mas você se sente seguro no seu trabalho? Eu me sinto seguro. Eu estando com os EPIs corretos, eu me sinto seguro. Mas não é só quem trabalha nas alturas que se protege. Todos são obrigados a usar os equipamentos de segurança, que ficam disponíveis e são substituídos sempre que necessário. Roger passa o dia distribuindo os chamados EPIs. Bota a gente entrega em torno aí de umas 50 pares, porque tem setor 1, 2 e 3. Máscara nós entrega em torno de umas 120, luvas pigmentadas, luvas vaquita em torno de umas 120, 125 luvas por dia. E cinto de segurança, se o funcionário estiver danificado, a gente troca por um novo. E assim sucessivamente. Seu Ulisses tem 60 anos e se considera um homem realizado. Lidera uma equipe de 30 encanadores. Em 24 anos de profissão, conta o que mudou. Antigamente a construção civil não tinha a parte de segurança. Hoje a gente trabalha com a segurança, que é norma de todas as empresas. Então todas as empresas põem técnico de segurança para orientar o trabalhador, para dar os EPIs, para o funcionário não se machucar. Então eu acredito que isso aí é uma coisa muito importante que a construção civil trouxe para nós aqui. Por dia são servidos 3.000 cafés da manhã e almoços, 300 jantares e 200 ceias. Na última negociação do acordo coletivo, os trabalhadores reivindicaram diversos ajustes na alimentação e foram atendidos. Eles estavam reivindicando uma alimentação que sustentasse melhor eles no dia a dia do trabalho, por ser um trabalho muito pesado. Então, no acordo coletivo, ficou fixado que eles receberiam um café da manhã, mais frutas, um reforço dessa alimentação com mais carboidratos, proteínas, mais vitaminas e minerais.
O almoço também foi reforçado, incluindo no cardápio mais legumes, mais verduras, um porcionamento melhor desse tipo de alimentos para melhorar a inclusão dos micronutrientes na alimentação deles. Então, assim, todas essas exigências deles foram atendidas no acordo coletivo. E se na época da construção de Brasília, mulher só entrava no canteiro de obras para entregar marmita, hoje elas provam que a força masculina se aprimora com a logística feminina. Cristina, que foi doméstica por muitos anos, agora coordena uma das equipes de limpeza da construção. Descobriu que a força de trabalho dela é muito maior do que imaginava e se orgulha disso. Nunca me imaginei aqui. E hoje eu sou uma mulher realizada em todos os termos. É uma empresa maravilhosa. Você tem de tudo. Em termos de uniforme, EPIs de segurança, você tem todo. Você tem cartão alimentação, você tem cesta básica. Vai continuar na obra? Vou continuar na obra e só quero subir de cargo agora. Para Isídio Santos, da Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas do Sinduscom, muitas conquistas vieram por causa dos anos de luta e principalmente por meio das negociações garantidas pelas convenções e acordos coletivos. Eu atuo na construção civil há 23 anos e posso te afirmar que na época que eu iniciei na construção civil, as condições eram totalmente diferentes das atuais. O operário, à época, era transportado em carroceria de caminhão, isso era permitido, não estava fazendo nada de errado. Hoje ele tem transporte de ida e volta para o seu local que ele vai trabalhar. Ele não tinha alimentação, não era obrigatório, hoje é obrigatório. E além de ser obrigatório, a gente tem um selo de qualidade que garante que a alimentação é saudável, é balanceada. Então nada disso existia. Então isso foi um avanço muito grande e a convenção faz parte disso. Grande parte disso deve-se à convenção coletiva. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O José Carlos Maciel de Brasília quer saber mais sobre aviso prévio. Para quem o empregado deve solicitar a dispensa do aviso prévio, o funcionário que pediu demissão pode pedir a dispensa do aviso prévio primeiro ao chefe imediato. Se for negada a dispensa, ele poderá recorrer ao Departamento de Recursos Humanos. Normalmente a solicitação é dirigida ao chefe imediato do empregado e essa solicitação é preciso ser feita por escrito para que o empregado tenha a segurança de que, de fato, solicitou a dispensa do aviso prévio e é facultado à empresa dar essa dispensa ou não. No caso do empregado não querer cumprir o aviso, ele precisa, ele arca com o ônus de indenizar a empresa pelo período não trabalhado, no caso do aviso. É permitido ser contratado por uma empresa enquanto estiver cumprindo o aviso prévio em outra? Sim, a pessoa pode ter novo contrato a partir do momento em que a dispensa é formalizada por meio de carta. É permitido que o empregado preste serviço em outra empresa, mesmo em cumprimento de aviso prévio, desde que haja a compatibilidade desses horários. Há aviso prévio em contratos por período de experiência ou temporário? Não há aviso prévio em contratos por tempo de experiência. Mas havendo rescisão antecipada, o empregado paga uma multa referente à metade do tempo que ainda faltava para cumprir o contrato. A mesma regra vale para a empresa que dispensar o funcionário antes do fim desse contrato de experiência. No caso do contrato temporário, os direitos são os mesmos dos contratos por tempo indeterminado, só que proporcionais. Esses contratos que a gente chama de contrato a termo, existe sim a previsão do aviso prévio, contudo, nos casos dos contratos que a gente conhece por contratos de experiência, que são os contratos de 3 meses, quem der fim ao contrato, seja o empregador, seja o empregado, é obrigado a indenizar o outro.
Faça como José Carlos e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já. Dispensa discriminatória é o assunto da súmula número 443 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 443 do TST diz: presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. A nova súmula editada pelo Tribunal Superior do Trabalho de número 443, que trata da questão da dispensa discriminatória quando o empregado sofra de alguma doença crônica grave ou alguma doença evidente, não trouxe, na verdade, nenhuma modificação no entendimento do tribunal sobre a matéria. A súmula determina que o empregado demitido sem justa causa em razão de discriminação tem direito à reintegração no seu antigo cargo, ou seja, ele tem o direito de voltar ao trabalho, mas isso não impede que ele também acione a empresa na Justiça do Trabalho requerendo indenização por danos morais decorrentes da discriminação. Outro ponto que deve ser destacado também é que o empregado ele tem uma obrigação de demonstrar nos autos que a empresa, o seu empregador, tinha ciência da sua doença. Isso porque, para se presumir que a dispensa foi discriminatória, é preciso que se demonstre antes nos autos que a empresa sabia dessa doença e por isso praticou o ato discriminatório. Não se pode presumir a ciência da empresa que o seu empregado possua a doença para depois presumir que essa dispensa foi discriminatória. Ou seja, não cabe essa dupla presunção. Na verdade, deve o empregado demonstrar que a empresa tinha ciência da sua doença para depois se aplicar a presunção de dispensa discriminatória. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Uma mulher sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil tentou se passar por advogada, mas a farsa foi descoberta. A falsa advogada chegou a ganhar uma ação trabalhista contra uma empresa de engenharia do estado de São Paulo para provar o vínculo de trabalho de um funcionário que já morreu. A empresa de engenharia recorreu ao TST para anular a decisão, mas durante o trâmite do processo no tribunal, a Corregedoria do Regional de Campinas descobriu que a dita advogada não tem inscrição na OAB. E no julgamento, na seção especializada em dissídios individuais, a farsa foi revelada pelo advogado da empresa de engenharia. Por maioria de votos, os ministros decidiram anular todos os atos do processo. Para o ministro Vieira de Melo Filho, como a defesa é de uma falsa advogada, sequer existe ato processual. O ministro também considera a atitude da mulher como crime de falsidade ideológica, de exercício irregular da profissão. Agora, o caso volta para o TRT da 15ª Região, que vai tomar providências sobre a situação. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva, embargo sem recurso de revista 22.100 de 2002. Vista em mesa concedida, sua excelência. Ministro Renato. Senhor presidente, esse caso é particularíssimo, não é? Foge completamente da nossa rotina. O que ocorreu nesse processo? Em 14 de nove de 2005, o ministro Ives, relator, não conheceu do recurso de revista. Em 13 de 10 de 2005, foi interposto ED sobre matéria de fundo e julgado em 16 de 11 de 2005. Os primeiros embargos, atacando exatamente aquele primeiro acordo, foram interpostos em 20 de fevereiro de 2006, que é esse que eu examinei agora. Consta nos autos, a folhas 366, que em 20 de março de 2006, a corregedora da 15ª Região informa que
parece-me que instaurado um procedimento administrativo, e se constatou que os advogados Israel e Ivone não eram inscritos na OAB. Isso foi em 20 de março de 2006, portanto, após a interposição dos primeiros embargos. Ou melhor, isso foi em 20 de 10 de 2005. Em 20 de 3 de 2006, a reclamada manifestou-se sobre esses documentos e provocou o reexame da matéria pelo ministro Ives Ator. Sua Excelência, o ministro Ives, em 7 de abril de 2006, proferiu despacho no sentido de que já havia exaurida a prestação adicional na turma e, portanto, nada poderia decidir, mas, em razão deste fato novo, devolveu prazo para novo recurso. Os segundos embargos vieram em 10 de maio de 2006, e esse embargos, na verdade, ele renova a matéria posta nos primeiros embargos e traz há uma referência ao artigo 4º, parece que do Código de Processo, e atacando exatamente esse aspecto de que, efetivamente, a regularidade a repressão processual do reclamante fora irregular desde o recurso ordinário. Eu, naturalmente, examinei apenas os primeiros embargos, não examinei o segundo, e, na verdade, em relação ao segundo, eu tenho enorme dificuldade, porque eu não tenho o que reexaminar, não foi objeto de acórdão, o despacho do ministro Ives foi apenas no sentido de que havia exaurimento da prestação adicional. Então, sob essa ótica processual, eu teria que, a meu juízo, que manter a minha decisão no sentido de não conhecer nem do primeiro nem do segundo. Agora, a questão que fica é a seguinte: se tratando de uma nulidade desta grandeza, eu estaria cindido o seu exame via embargos, ou poderia apreciar por provocação da parte, sem observar esses requisitos. É essa questão que fica. Eu tenho muita dúvida, em instância extraordinária, decretar a nulidade do processo a partir de uma informação inconteste, sem, inclusive, observar a regra do artigo 13 do Código de Processo, que permite até que a parte venha, através de advogado regularmente constituído nos autos, ratificar os atos. Há alguns acordos, eu verifiquei aqui, que não admitem essa providência em instância extraordinária, nem nessa hipótese, outros admitem. Mas, senhores ministros, então, eu vou colocando a grande dificuldade que nós temos neste caso, eu vou manter o meu voto no sentido de não conhecer nem do primeiro, nem do segundo, e remeter essa discussão toda por uma ação rescisória. Mas fico, naturalmente, aberto a argumentos dos meus ilustres pares, que, se entenderem que nós podemos superar e decretar a nulidade, podemos reexaminar. Mas, em princípio, esta é o meu voto. Então, o recurso subscrito pela advogada que não era advogada não foi conhecido? Não, na verdade, ao contrário. O que o embargante pretende agora é que o processo seja anulado desde o recurso. Desde o início. Eu consulto os ministros. Há divergência? Presidente. Ministro Vieira de Mello. O ministro Renato fez um relato histórico do encaminhamento desse processo. A questão não é fácil, considerando a natureza dos embargos
a SDI. A meu juízo, um problema se instalou na turma, porque quando se alegou a inexistência do ato processual praticado no tribunal, a turma poderia ter conhecido e chamado feito a ordem, porque é fato novo. Nós estamos com um problema porque é um fato novo. E foi dito que em 20... A manifestação da corregedora é de 20/10/2006, que deu ciência à instância extraordinária. O julgamento dos EDs... 2005, isso. 2005. O julgamento do processo, seguindo o raciocínio de Vossa Excelência, é 14/9/2005, na turma. Até aí não se tinha conhecimento do fato. Em 13/10, foram julgados os EDs, de 2005. A notícia da corregedora vem em 20/10/2005, depois dos primeiros EDs. Depois dos primeiros EDs. E aí, na verdade, esse fato se provocaria como um ED, para que a turma se manifestasse. Porque o recurso de embargos não admite por violação de lei, porque é um recurso posterior. Mas aqui não se trata de uma nulidade relativa, é uma nulidade absoluta. Nós estamos praticando uma série de atos processuais sobre um ato processual que não existiu e declaradamente não existe. Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cogite de que as questões de ordem pública relativas às condições da ação ou dos pressupostos processuais possam ser avaliadas depois de admitido o recurso por qualquer um dos seus temas, hoje já se chegou a essa interpretação, aqui nós temos uma situação diversa, temos um fato novo, que se deu entre o término do julgamento na turma e a interposição dos embargos para a STI. O fato é novo, por óbvio, então, ou a turma teria se manifestado, ou então deverá se manifestar a STI, porque o fato é novo. A parte realmente não tem defesa, ou uma ou outra. Então, nós agora estamos diante de uma circunstância excepcional, excepcionalíssima, a meu juízo. Porque se a turma disse, olha, eu esgotei, não posso falar, porque veio depois do julgamento dos embargos, ele remeteu o conhecimento do fato novo para a STI. Então, acho que aqui deveríamos tomar uma providência e evitar uma série de dilações processuais ou novas ações, no sentido de validar, ainda que a solução não seja a mais ortodoxa, ou nem a menos ortodoxa, ou seja, a mais excepcional deverá sê-lo. Porque o que nós vamos fazer? Há alguma controvérsia com relação à inexistência da condição de advogada desses supostos procuradores? Parece que não. Parece que não há. Agora, em que momento, então, se fará o conhecimento do fato novo? É fato novo. Acho que isso também me parece inconteste. É fato novo. Se é fato novo, em um dado momento, aquele que primeiro conhecer deverá se manifestar. Como a turma diz que tinha se esgotado, então é a STI. A STI deverá dizer o que vai acontecer. Porque conheceu-se de um recurso no Tribunal Regional, deu-se provimento, não foi conhecido no TST, e nós vamos remeter para uma ação rescisória. Que, em tese, tecnicamente, das soluções ortodoxas, essa seria viável. Mas é recomendável? Eu também acho que a prática de todos esses atos, convalidando uma situação de crime, de falsidade ideológica, exercício irregular da profissão, já pacificado? Eu penso que não, penso que deveríamos, de uma forma excepcional, conhecer daqui por esse requisito e anular tudo, anular todos os atos processuais a partir de então, desde que verificada a denúncia. Senhor presidente, pela ordem, como eu sou... Eu vou tomar voto, sim, então, para ordenar... Só um esclarecimento, senhor presidente. Como eu compulsei os autos agora e fui o relator do acordo embargado, na verdade, o que ocorreu é que a informação de que haveria essa petição e haveria essa manifestação da corregedora regional mandando essa informação foi efetivamente depois que já tinha esgotado a prestação judicial pela turma. Agora, o que me chama a atenção, senhor presidente, é a matéria ser trazida só na tribuna,
Porque os embarques, depois dessa informação, o que eu fiz? Eu abri vista às partes para pelo menos se pronunciarem sobre esses documentos. Depois de abrir vista, já reconhecer que não podia já discutir a matéria, mas pelo menos que houvesse a manifestação sobre a petição. Então, não veio nada, nos embargos não se traz nada e se traz só da tribuna. Então, o que me chama a atenção é, nos próprios embargos que foram posteriores a tudo isso que está registrado, trazem nada. Ninguém levanta nada. Pela ordem, pois não, senhor presidente. Tá vendo, presidente, para... Sim, presidente, é que nós estamos, presidente. Ministro Brito Pereira, eu vou ouvir primeiro o relator, logo a seguir você. Esclarecimento de fato. Nos segundos embargos, de 10 de maio de 2006, o recorrente reitera os fundamentos do anterior e combate, e traz essa matéria nos segundos embargos. Esses embargos foram 10 de 5 de 2006. E ele, a primeira manifestação dele, provocando o relator da turma, foi em 20 de 3 de 2006. Portanto, ele provocou, houve o despacho em 7 de 4 de 2006, e aí ele entra com os segundos embargos, reiterando o primeiro e alegando esse aspecto. Embargos a SDI? Não. Ou embargos de declaração? Não, embargos para a SDI. Ele, na verdade, aditou, ou entrou com segundos embargos, na verdade, trazendo à discussão esse fato novo, que não havia sido objeto de exame pela turma. Tem que examinar a questão. Essa questão, perdão, é esta questão que eu coloquei. Quer dizer, a questão é, podemos, a rigor de ofício, ou por provocação, mas é uma matéria que foge à técnica dos embargos, porque eles sequer estão sendo conhecidos. Aliás, essa matéria sequer foi examinada. Então, é só essa questão, como colocou o ministro. Presidente, só para contribuir, eu não vou falar do passado, porque, em verdade, o ilustre relator na turma entendeu que havia esgotado a sua jurisdição, mas abriu vista, abrindo novo prazo para embargos. A parte não tem culpa disso. Se a parte aceitou e interpôs novos embargos. Acontece o seguinte, que se aqui nós ainda não estamos examinando os embargos, nós estamos em sede de questão de ordem, que poderia ter sido resolvida na turma. Como lembrou bem o ministro Vieira de Mello, a turma já havia esgotado, teoricamente sim, mas foi em razão da decisão, aliás, foi na tramitação do feito ainda na turma, que esse fato novo chegou. Penso que poderia, mas não foi, então não se vai falar mais disso. Vamos falar de hoje. A questão de ordem é o que está em apreciação. E essa questão de ordem não se submete aos estreitos limites inscritos no artigo 894, parágrafo 2º, inciso 2º de data vênia. Para mim, e data vênia, nós estamos diante de uma questão de ordem e estamos diante da regra de que a decisão tem que refletir o momento processual em que ela é proferida. Isso é o que se extrai, como se sabe, do artigo 462 do CPC. Por isso, eu examino como questão de ordem, porque a parte trouxe, essa é a primeira oportunidade que se submete esses dados, esses fatos, e eles são novos mesmo, estritamente novos, examino. E se tiver que declarar a nulidade dos atos decisórios a partir do julgamento do recurso mal interposto ou subscrito por alguém que não é advogado e não é a parte, é verdade. Declaro, exatamente. Declarar inexistência. Então, parece que nós não estamos jungidos ainda ao inciso 2º do 894. É verdade. Eu aqui apresento aqui uma sugestão que o nosso ilustre doutor Rogério, ilustre procurador do trabalho, está aqui a apresentar. Sabe se poderíamos agora abrir prazo para que a parte se entendesse, formulasse um incidente de falsidade? Senhora presidente. Seria melhor. Senhora presidente. Sim. Te perdoe, eu vou aguardar. Não, é só isso, só essa sugestão, relator. Pois não.
Senhora Presidente, apenas na mesma linha dos ilustros pais que me antecederam, o ministro Vieira e o ministro Brito Pereira, nós estamos em sede de recursos de embargos interpostos anteriormente à edição da Lei 11.496 de 2007. Logo, não estamos jungidos à demonstração de dissenso jurisprudencial. O eminente relator ressalta, em relação ao primeiro recurso de embargos, que não houve arguição de violação do 896 da CLT. Acontece que a informação enviada pela Corregedoria do Tribunal Regional e recebida pelo Tribunal foi encaminhada aos autos em outubro de 2005, antes do julgamento dos embargos de declaração. Quer me parecer que caberia, de fato, como foi ressaltado, à turma, de ofício, independente de provocação da parte, suspender a tramitação do feito, não é? E reconhecendo a impossibilidade do seu prosseguimento pelos fatos relatados, adotar as providências cabíveis. Há um segundo recurso de embargos, porque se abriu o prazo. Porque prazo aberto para essa finalidade, em que se argue violação do artigo 4º do Estatuto do Advogado. A única diferença em relação ao procedimento ortodoxo nesse processo é que nós estaríamos considerando desnecessária a invocação do 896 da CLT, e é mesmo, porque aqui não estamos discutindo pressupostos de admissibilidade recursal, estamos discutindo uma nulidade absoluta informada nos autos pela autoridade judicial. Penso que, nessas circunstâncias, talvez tenhamos um caminho que possa ser trilhado, não é, para autorizar o conhecimento dos embargos por violação do artigo 4º da Lei do Estatuto do Advogado, considerando que a turma informada deveria ter adotado esse procedimento. E por isso que não se violou 896. Não havendo cogitar em violação do artigo 896 da CLT. Não sei se os ilustres pares considerariam razoável solução dessa natureza para atender a um caso que efetivamente é absolutamente peculiar. Bom, então eu tomo votos. O ministro relator mantém o voto, não conhecendo dos embargos. O ministro, quem que vai abrir divergência? Sim. Senhor presidente, eu até preferia que o ministro Felipe redigisse o acordo, porque Sua Excelência colocou bem a tese. Eu teria um pouco de dificuldade de redigir. Eu não tenho. Até acataria acataria a proposta, mas teria dificuldade de concatenar todo esse fundamento. Você quer pedir vista? Então, não, presidente, eu abro vista mesmo. Eu abro divergência, desculpe. É porque, me parece, na cronologia agora explicitada pelo ministro Lélio, ficou bem claro. Ou a turma se manifestava sobre o fato novo, ou não. Como ela abre o prazo e remete para a SDI, eu não posso invocar o 896 como obstáculo, porque o fato novo foi trasladado para a sessão da STI, para o exame da sessão. Daí porque a violação se dá direta ao quarto, porque é uma questão de ordem pública insanável. E por isso eu abro a divergência, conheço por violação do artigo 4º, agradecendo os escolhas do ministro Lélio, dou provimento e anulo todos os atos praticados a partir do ato inquinado de nulo, que é o recurso ordinário do reclamar, da parte. Vossa por Excelência inexistente. Por todos violação, os demais atos. Por violação, do artigo 4º da Lei 8.906. Por violação do artigo 4º da Lei. E devolvo os autos ao tribunal. 8.906, que é o Estatuto, né, da OAB. Do Estatuto da OAB. E dá provimento para anular. Para anular todos os atos processuais praticados a partir do ato de folhas, e aí eu não tenho os autos. Não abre nada.
Para anular os atos praticados a partir da interposição do recurso ordinário. Por quem não tem Presidente, e eu ainda a inscrição na ordem. Presidente, eu ainda ia mais longe. Declaro, desde logo, o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau. Da sentença. Declaro o trânsito em julgado da sentença. Presidente, eu estou declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da interposição do recurso. Agora, devolvo ao tribunal. O tribunal deverá adotar as providências necessárias. Eu não sei aí se vai reabrir a intimação dos reclamantes, se vai devolver, entender, transitar em julgado, isso tudo vai partir. O primeiro ato que ela praticou indicando uma OAB que não era real foi no recurso ordinário. Eu consulto se algum ministro acompanha a divergência. Eu acompanho, presidente, a divergência. Pedindo eu estou fazendo isso porque nós temos várias preferências, temos um compromisso sim, que temos as planilhas para julgar. Eu estou respondendo que eu acompanho a divergência. Foi a pergunta que Vossa Excelência fez. Eu acompanho a divergência, só que eu iria mais longe como o ministro Brito Pereira. Na verdade, se o acórdão, está bem, se a decisão foi... Mas vamos mandar para o regional? Total, eu acho que não. Então, eu posso proclamar? Fica vencido o ministro relator? Presidente, eu sequer vou juntar a declaração de voto. Perfeito. Só fica vencido para não assumir a autoria do acórdão. Para a tranquilidade do colegiado, quando prolatar o acordo, obviamente ele está sujeito à interposição de embargos e aí, de declaração. Se houver alguma dúvida, nós poderíamos solvê-la aí. Não tem dúvida. Então, eu proclamo que a sessão... Pela ordem, senhora presidente, pela ordem... Ministro... Com todas as vênias, me preocupa o seguinte: nós estamos declarando que os reclamantes não estão representados por advogados, ou seja, são reclamantes e eles não podem atuar pessoalmente na instância extraordinária. Não me tranquiliza a possibilidade deles entrarem com embargo de declaração, para que isso seja dirimido, conforme o eminente ministro Luiz Felipe sugeriu. Porque, nesse caso específico, eles estão sem representação. É isso que estamos dizendo, não é? Eu não sei se o dispositivo, acho que seria melhor estudarmos melhor o dispositivo. Quem sabe pede vista em mesa ou vista regimental? O que quer me parecer o seguinte, que essa preocupação justificada do ministro Alberto Pimenta seria contornada mediante a determinação de intimação pessoal dos reclamantes do teor dessa decisão. Se eles quiserem, mas eles têm que constituir advogado, eles não podem embargar. Lógico. Então, eu proclamo que, por maioria, vencido o ministro relator, a sessão conheceu dos embargos por violação ao disposto no artigo 4º da Lei 8.906 e, no mérito, deu provimento aos embargos para anular os atos processuais praticados a partir da interposição do segundo recurso ordinário, determinando a devolução dos autos ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho de origem para que, então, tome as providências que entender devidas, ponto. E fica estabelecido a necessidade, em consequência da intimação pessoal desta decisão ao reclamante. Para que, querendo constitua advogado nos autos. E fica prejudicado o exame dos embargos interpostos pela reclamada. Prejudicado, perfeito, o exame dos embargos interpostos pela reclamada. Não, o exame dos demais temas constantes dos embargos, não, dos demais temas, prejudicado o exame dos demais temas constantes dos embargos da reclamada. Redator designado para o acórdão, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu fico parcialmente vencido, principalmente depois do esclarecimento do ilustre advogado, ou seja, o reclamante mudou para outro advogado, o advogado não tinha poderes, o recurso não foi efetivamente atingir a sua finalidade, a irregularidade de representação. Eu já declararia de imediato o trânsito em julgado, como foi proposto pelo ministro Brito Pereira. Vencido em parte o ministro Ives Gandra, que desde logo proclamava o trânsito em julgado da sentença. Presidente, eu pediria as notas degravadas do julgamento para poder elaborar. Notas degravadas
deste julgamento para o ministro Vieira de Mello Filho, redator do acordo. E não perca no próximo bloco o que fazer se a empresa não depositar o FGTS. A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do eletricista Alexandre Batista Júnior. O que fazer quando a empresa não paga o meu FGTS? Se a empresa não o fizer, você terá que, empregado, ajuizar o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, para exigir esses depósitos, ou, se evidentemente você perder o emprego, na ação judicial também você exigirá a regularidade desse depósito, porque é um dever constitucional do trabalhador. Quando surgiu a aposentadoria, tinha como principal objetivo amparar trabalhadores que atingissem idade avançada, ficassem inválidos ou se tornassem incapacitados para o trabalho. Com o tempo, esse direito passou a beneficiar também outros tipos de trabalhadores. Veja agora, no quadro Memória, a evolução do sistema de aposentadoria no Brasil. Década de 20. Trabalhadores constroem quase 30 mil quilômetros de estradas de ferro. Um tempo em que os trens, também chamados de Maria Fumaça, eram o principal meio de transporte do país. Para atender a estes empregados, a legislação da época prevê um sistema capaz de dar proteção e garantir a sobrevivência após o término da vida profissional. A Caixa de Aposentadoria e Pensões é criada por meio do Decreto 4.682 de 1923. 3 anos depois, o benefício é estendido aos trabalhadores de empresas portuárias e marítimas. Nos anos 30, surgem vários institutos de previdência. Assim, outras categorias de empregados vão sendo incorporadas, até chegar aos anos 60. Nesse período, é criado o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. A partir daí, todos os trabalhadores brasileiros com registro profissional, bem como os autônomos, passam a contar com o benefício. Os benefícios são lançados, as várias aposentadorias, os trabalhadores, o contribuinte individual, que nós chamamos de previdência, o rural, tudo isso é clarificado. O próprio empregado seletista é quando se coloca o tempo de contribuição que vai reger cada situação específica. No caso dos trabalhadores rurais, a situação é diferente. Até a Constituição de 88, eles precisavam apenas demonstrar o tempo de atividade no campo para se aposentar. Com a Lei 8.212 de 1991, estes empregados passam a ter a obrigação de contribuir com a Previdência. Atualmente, o Brasil conta com mais de 29 milhões de aposentados e pensionistas. São 4 tipos de benefício. Por tempo de contribuição, em que o homem deve comprovar que pagou a Previdência Social por 35 anos e a mulher 30 anos. Por idade, sendo que no caso dos trabalhadores urbanos, o homem deve ter a partir de 65 anos e mulheres 60 anos. Já para os trabalhadores rurais, o homem deve ter no mínimo 60 anos e mulher 55 anos. Por invalidez, que é concedida aos trabalhadores que, por motivo de doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para o serviço. E especial para as pessoas que trabalharam em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. O sistema de aposentadoria também é diferente para quem trabalha na iniciativa privada e no setor público.
O regime geral contempla os empregados seletistas com carteira assinada, bem como os autônomos. Já o regime próprio atende os servidores públicos. Cada um conta com leis específicas. No entanto, o sistema dos estatutários muitas vezes recorre às normas previstas no regime geral para resolver conflitos relacionados, por exemplo, a casos de insalubridade, periculosidade ou doenças ocupacionais, como a LER. Dentro dos sistemas da América do Sul, o regime brasileiro é o regime hoje mais perfeito, em termos estruturais, e digo isso com absoluta tranquilidade. Em termos de Cone Sul, se compararmos ao regime chileno, né, o regime brasileiro ainda é o mais perfeito. É o ideal? Não. Né? Mas o regime tem encaminhado para isso por conta de políticas públicas que têm sido feitas com o objetivo de salvaguardar e garantir a reciprocidade ao trabalhador brasileiro. O TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST e eu espero você. Até lá!